Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui começando mais uma live. Hoje a gente vai conversar com a Maíra Anelli. Ela é autora do ADFlu, né? Ela trabalha com fluência, estuda e pesquisa sobre a fluência leitora. Só um minutinho. E estou esperando a Maíra entrar. Enquanto isso, vocês vão entrando para a gente conversar mais um pouquinho. A fluência de leitura, ela é importante, inclusive, nas questões diagnósticas também, né? Então, no diagnóstico diferencial das dificuldades de leitura, das dificuldades da dislexia e de outros transtornos da aprendizagem. Estou esperando a Maíra entrar. Vou mandar aqui um recadinho para ela. Maíra, você já entrou? Ah, aqui. Agora sim. Mandem suas perguntas. Oi! Olá, Maíra! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter aceitado o convite para essa live, para a gente conversar sobre fluência de leitura, um assunto, um tema ainda não tão recorrente para alguns pais, alguns professores, né? A gente fala muito de intervenção em leitura, mas a gente não fala muito influência de leitura e a relação dela com as questões diagnósticas, inclusive com a intervenção, né? Como trabalhar, o que é. Como pode estimular, né? Como os pais também podem, os professores, todo mundo, né? Isso aí. Eu tô tentando aqui ajeitar aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo então bem, pessoal? Eu também tô. Eu queria fechar ali atrás a janela, mas acho que vai... Eu também tô com o ventilador ligado, porque aqui tá muito quente. Esquentou, então... né? Aqui também tá quente. Tá fazendo barulho. Maíra, dá queria que você... Tá atrapalhando, Amália? Não, assim, a gente vê que tem um ruídozinho, mas não é nada que atrapalhe, não. Então, qualquer coisa, pessoal, vocês falam aí, tá? Maíra... Simone entrou, muita gente. Entrar aí. A Bianca. Se a gente ficar aqui falando oi, a gente fica lá e... Então tá, bem-vindos. Se vocês quiserem enviar suas dúvidas, suas perguntas, podem colocar na caixinha, porque às vezes passa aqui, ó. Eu brinco que eu não sou igual a Simone, né? Que dá conta de fazer a live, ler aqui, ler lá. Eu me perco um pouco ainda. A gente vai devagarzinho. Sim. Já tá aparecendo aqui a caixinha para o pessoal? Sim, mandar? A caixinha fica aqui. Bom, Maíra, queria que você começasse então falando um pouquinho do seu currículo, da sua formação. Ah, Simone rindo, é verdade! Da sua formação, como que você começou a trilhar essa questão da fluência de leitura, né? E fala um pouquinho pra gente sobre você e a sua trajetória. Bom, eu comecei estudando a fluência lá na graduação com a professora Simone Capellini. Na verdade, a gente começou a estudar o RTI, né, nos programas de correspondência grafema-fonema, e a fluência veio depois, né? Quando eu já estava dentro da escola, e uma das professoras, na verdade a coordenadora, veio falar comigo que eles tinham um projeto, uma ficha de avaliação de leitura, e eles queriam inserir a questão da fluência, né? Então eles vieram pedir minha ajuda e foi aí que tudo começou, né? Que a gente começou a pensar nas questões de prosódia, de velocidade, nas questões que realmente impactariam no desenvolvimento dessas crianças, né? Que a escola estava realmente preocupada com isso. E nisso a gente então iniciou um projeto de mestrado para fazer a parte de avaliação, para entender como a gente poderia operacionalizar essa questão da avaliação, principalmente na escola, né? Como que a gente poderia inserir isso dentro das escolas, né? E aí foi quando eu comecei a estudar as questões de prosódia, de pausa, né? Que estão muito relacionadas com a questão da compreensão de leitura. Então, isso foi uma coisa
que abriu muitos caminhos, né? E a gente começou a fazer várias conexões. E aí, depois, no doutorado, eu comecei a trabalhar com um programa de intervenção, que era uma adaptação americana, uma tradução e adaptação americana, que iniciou no seu projeto individual, né, de aplicação individual, com crianças individuais, e que hoje já está aí numa outra pesquisa no âmbito de aplicação em grupo, né, em conjuntos, em crianças de 3 a 5 crianças, né? Então a gente não parou. Então a gente começou ali a questão do ADFLU, que é um procedimento de avaliação do desempenho e influência de leitura, e agora a gente está aí trabalhando bastante com as questões de intervenções, né? De programas, de estratégias. Que um deles é o HELPS, né? Isso, exatamente. Que é o programa HELPS, que tem tanto para individual, para aplicação individual, consultório, quanto para aplicação em grupo para a escola. Interessante, né? Sim. Então, Maíra, você, quando começou a desenvolver o programa, né, no caso o ADFLU, o que chamou mais a sua atenção em relação às crianças com a dificuldade na leitura, especificamente a fluência? O que te fez, quais os sinais que chamam a atenção, inclusive do professor em relação a isso? Na verdade, a gente tem uma vasta literatura relacionada à questão da avaliação da fluência, que é avaliada há muito tempo, já assim, vamos dizer assim, um padrão, já é uma coisa normal se avaliar a fluência dentro das escolas de vários países, né? Então, pra gente, assim, tivemos que começar do zero, né? E aí, é claro, aqui do zero, mas observando o que o pessoal já tinha vindo, né, dessa literatura, o que já vinha de resultado. Então, o que eles mostram? Que uma das medidas que mais ajuda a gente a olhar para essa criança, observar o que tem, como você colocou, né, o que tem de dificuldade é a própria velocidade de leitura. A velocidade, ela acaba sendo como um termômetro para possíveis dificuldades que virão até mais para frente, né? Então, assim, quando você está doente, você de repente precisa fazer alguma cirurgia, mas te dá uma febre, o que acontece? O médico vai falar, opa, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que está errado, mas tem alguma coisa errada, eu não vou poder fazer essa cirurgia. A fluência, ela funciona exatamente dessa forma dentro da escola. Ela funciona como um termômetro. Se ela houver esse monitoramento correto da velocidade, ela vai mostrar que essa criança ela está tendo dificuldades já nesse processo e que adiante pode ser que essas dificuldades sejam realmente de um transtorno, que seja de uma dislexia, entendeu? Então, a própria velocidade é uma das medidas mais utilizadas e que melhor, vamos dizer assim, mais válida e segura nesse sentido, para fazer esse monitoramento, para a gente acompanhar essa criança em relação à fluência. Tá? Interessante. E porque, assim, é muito comum a dúvida em relação à dislexia, né? Principalmente das pessoas que às vezes entendem a dislexia ainda com aquela incapacidade de ler, né? E na verdade, acho que a fluência também de leitura, avaliar e monitorar, ajuda muito nessa questão. Por quê? O paciente, mas ele lê. É isso, a gente tem exatamente, a gente tem muita criança com dislexia que lê. Então, é isso. Qual é a qualidade dessa leitura? Qual é a velocidade dessa leitura, né? E aí é importante a gente começar a pensar nos parâmetros de fluência. O que é fluência de leitura? Vamos começar por aí? Observar? Exatamente. Que é a nossa primeira perguntinha ali. Então, vamos lá, gente. Maíra, fala pra gente. O que é a fluência de leitura? Que a gente tanto fala. Muito bem. Vamos Deixa eu baixar um pouquinho. destrinchar um pouco isso. Vamos. Deixa eu só arrumar aqui que tá caindo. Aí. Bom, a fluência, ela é característica ela é um conjunto de 3 fatores, né? Então, esses 3 fatores, eles têm que estar interagindo, eles têm que estar bem desenvolvidos para que a criança tenha fluência. Então, quais são esses 3 fatores? O primeiro é a própria velocidade de processamento, é a velocidade de leitura dessa criança, que diz respeito à automaticidade, ao processamento automático, tá? Então, essa é a primeira característica. A segunda diz respeito à precisão de leitura, ou acurácia, que são sinônimos, que significa que eu tenho que olhar o quão acurado é essa minha criança ao fazer a leitura. Ela comete muitos erros? Ela consegue fazer essa correspondência grafema-fonema corretamente? Ela reconhece todos os grafemas e faz essa correspondência corretamente? Tá? Então, isso é o segundo ponto.
E o terceiro é a questão da prosódia, né? Que está relacionada com características físico-acústicas que vem já da própria prosódia da fala realmente, né? Então, questões de entonação, de pausa, são muito importantes porque estão muito relacionadas com a compreensão. Então, acaba que a compreensão, ela está embutida aí dentro da fluência, tá? Ela não deixa de estar. Então, sempre que eu falo fluência, eu estou falando uma questão muito importante que é como se fosse uma ponte para a compreensão de leitura realmente. Sim. Por isso que a prosódia, ela nunca pode ser deixada de lado. Ela é o terceiro fator realmente dessa tríade aí importante para a gente caracterizar a fluência de uma criança, tá? Ou de um adulto, que seja, né? De um jovem. E volta lá naquele ponto que a gente falou no início, né? Mas ele lê como que ele pode ter um transtorno de leitura ou algo do tipo se ele lê? Né? Então, é justamente isso. Se é um texto, por exemplo, onde a frase, um parágrafo exclamativo, ele não tem essa entonação, ele não tem essa prosódia adequada, ele vai passar sem entender, talvez, o contexto da situação que o texto está trazendo, está querendo mostrar, né? Ele não consegue fazer um resgate adequado da expressão daquilo que ele está lendo, né? Qual que é a expressão? Então, como o autor colocou ali, o que ele queria dizer com aquele tipo de pergunta ou com aquela exclamação. Então, isso tudo está muito relacionado à semântica, à questão da compreensão, da interpretação ativa do texto, né? A criança que tem fluência, ela tem prosódia, ela consegue interpretar ativamente o texto. Agora, a criança que não, a gente percebe facilmente que ela não segue os sinais de pontuação, que ela não faz a entonação, o contorno entonacional adequado, e aí é que você percebe o quanto que essa criança falta de fluência realmente, de prosódia, para conseguir acessar o significado corretamente, né? Sim. Isso é um outro ponto muito importante, viu, Amália? Que é a questão da relação da fluência com a compreensão, né? Sim. Porque quando a criança ela não é fluente, as questões de atenção e de memória estão todas ligadas, voltadas ali para a questão da decodificação. Sim. Então, essa criança, ela não consegue ter recurso suficiente para o que a gente chama de processos de ordem superior na compreensão. Né? Porque a compreensão é complexa, é um mundo. A gente precisa ter recursos de atenção e memória para fazer inferência, para conectar as ideias entre as frases, entre os parágrafos. E aí toda essa conexão vai ficar prejudicada porque toda a minha memória e toda a atenção está ali voltada para o processo de decodificação. Ou seja, essa criança ela não é automática ainda, né? Sim. Então ela está todo no processo ali usando rota fonológica, rota lexical, com dificuldade, toda a atenção voltada ali. Quando eu trabalho com a fluência de leitura, quando eu consigo desenvolver fluência, eu libero esses recursos para processos de compreensão mais profunda. Tá? Que são esses processos superiores, né? Isso que a gente chama de processos superiores, exatamente. Tá. E Maíra, como que a avaliação da fluência de leitura auxilia no diagnóstico da dislexia? E você tocou num ponto muito importante mesmo, porque a gente sabe que lá, inclusive no DSM-5, né, a gente tem bem claramente apontado ali a questão da importância da fluência, que é uma das características do disléxico e é uma das características mais persistentes. Então, aí que a gente começa a diferenciar o perfil dessa criança com dislexia de outras que, por exemplo, só tem uma dificuldade ou mesmo de outros transtornos, né? Porque ela vai ter essa dificuldade ao longo dos anos, né? Por mais que você faça a intervenção, a gente percebe que vamos dizer assim, uma evolução mais lentificada. É muito difícil para essa criança chegar a um nível bom de fluência. Tá? Então, a gente tem que ter um trabalho voltado específico para a fluência, né? Então, avaliar, perceber essa dificuldade da criança e intervir pontualmente nessa questão da fluência. Sim, vou ter que botar meu óculos. Estão subindo algumas perguntas aqui e a gente está conversando. E, gente, se vocês puderem deixar né, as perguntas na caixinha, eu não perco. Acabou de passar aqui, tá? Deixa eu ver. Passou uma lá em cima, mas não, aí já foge o nosso tema, apraxia hiperauditiva. Estão falando aqui que justifica o porquê das crianças com síndrome de Down aprender a ler
na maioria eles não conseguem interpretar, porque tem uma alteração muito grande de prosódia, ou seja, de fluência, consequentemente tem uma dificuldade muito grande de compreensão, exatamente. Mas por outras vias, né? Sim. No caso... É a Amambile. Amabile. Amambile. Sim. Tá. Realmente, a fluência, quanto mais decodificador é o leitor, explica isso, Maíra, mais dificuldade, é o que você já falou, mais dificuldade ele vai ter em interpretar. Sim. No caso da síndrome de Down, isso é secundário. Sim, exatamente. Diferente da fluência que é na questão da dislexia. Não é, gente? A caixinha tá aqui. Eu até perguntei, porque eu não tava vendo também, Amália, por isso que eu te perguntei. Ai, gente, mas tá aqui, ó. Eu não sei como que eu... então, gente, vamos fazendo as perguntas aqui mesmo. A gente vai perguntando. A questão da... Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não, né? Porque foi você que iniciou, né? Vai mexendo aí, Amália. Vê se você consegue colocar. Eu tenho medo de mexer demais. Eu vou explicar a questão da... Voltando na questão da fluência em relação à dislexia, né? Que é realmente a característica mais persistente, né? Que é o que vai definir e caracterizar a dislexia. Né? Então, essa questão da correspondência grafema, que começa a dificuldade lá na alfabetização, né? É algo que a criança vai carregar durante todo o ensino dela. Por isso que a fluência, ela deveria ser trabalhada dentro das escolas, né? A gente deveria ter mais prática de leitura, porque a melhor forma que eu tenho de melhorar essa fluência realmente, de desenvolver essa fluência, de ter uma prática ótima, é a partir da repetição, é a partir da prática. Sim. Então, no momento que eu dou a oportunidade dessa criança, dela ter mais contato e mais contato com a leitura, mais fácil vai ficar para ela. Agora, se nem na escola tem essa prática, imagina, né? Ou ela é mínima, porque é o que acontece, na verdade, né? Então, a gente vê que fica uma defasagem muito maior ainda para as nossas crianças, né? Então, vamos falar um pouquinho disso? Como que a escola trabalha a fluência de leitura? Tá. Mesmo esse pouquinho que você falou. Quer falar disso ou quer seguir? Quero, não, posso falar. E inclusive, eu vou falar um pouquinho antes disso, que é assim, a questão dos professores, né? Há muitas formas de trabalhar com a leitura e formas que eles sabem trabalhar. E uma grande questão dessas crianças, e eu vou falar de geral agora, né? Nem só das crianças com dislexia, mas de uma maneira geral, como a fluência ela afeta a questão da compreensão, a gente tem que parar para pensar nas consequências que a gente tem dessas crianças que não têm prática adequada de leitura e, por consequência, falta fluência. Muitas delas, que deveriam, na verdade, ter uma prática mais intensa ainda, acabam o quê? A gente sabe o que essas crianças fazem quando não tem fluência. Tem uma recusa, tem uma negação com leitura. Porque acaba sendo uma atividade chata. Falta automaticidade. Prazer então, nenhum, tudo que a gente faz e que a gente não sabe ainda fazer, que a gente ainda está aprendendo, é difícil. A gente como recusa. Você vai aprender a tocar um instrumento musical, quantas horas você tem que ter de prática até você conseguir aprender a tocar uma música? E essa repetição, ela acaba sendo maçante e muitas vezes chata. Então, nesse processo, eu realmente preciso ter uma questão de motivação muito grande, de prática de leitura muito grande, para que a criança consiga chegar no momento que ela seja capaz de ler entendendo e tenha um retorno, né? E goste, seja prazeroso para ela. E aí é que entra a questão das práticas de leitura dentro de sala de aula, né? E tem muitas formas de trabalhar. A gente vê que a maior parte dos professores acaba trabalhando a leitura oral individual, que é cada criança lê um pedacinho do texto e assim você trabalha um texto numa aula. Enquanto que a gente tem muitas formas de trabalhar a leitura. A gente pode trabalhar em coro, a leitura em eco, leitura compartilhada. Todas essas outras práticas vão me dar muito mais conteúdo no sentido da criança ter acesso a um texto inteiro do que quando ela faz a prática da leitura oral individual, cada um pedacinho. Por quê? Quando cada um faz o seu pedacinho de leitura, nem todas as crianças são fluentes, né? Aliás, a gente tem uma classe com uma diversidade muito grande. Elas não se atentam à leitura do colega. Não, ficam preocupadas com estão
Treinando a vergonha de parte chegar delas. ou de não perder, né? Os TDAHs estão ali aflitos, com medo de perder o seu momento de leitura, né? E a professora fica brava porque eles não sabem onde eles estão na leitura. Sim. Enfim, há uma situação nesse momento que faz com que a criança acabe perdendo. Ela não pratica um texto inteiro. Ela muito provavelmente vai praticar só aquele pedacinho do texto que ela leu realmente. Né? E além de tudo, ela não tem modelo de leitura fluente, que é extremamente necessário. Então, quando eu faço, por exemplo, a professora faz a leitura em eco dentro da sala de aula, ela consegue dar um modelo de leitura fluente, que é extremamente importante, tá? Então, ela lê inicialmente um parágrafo e toda a turma vai repetir esse mesmo parágrafo. No final do texto, todo mundo fez a prática do texto inteiro. Então, perceba, eu consegui fazer com que aquela criança praticasse o texto inteiro. Diferente da prática de leitura oral individual, né? E sem perder o todo, né? Sem perder o contexto, o significado. Exatamente. Ou, por exemplo, essa é a leitura em eco, né? Eu tenho a leitura em coro, que aí a professora deixa de dar o modelo, mas ela vai conduzir, ela vai fazer uma leitura com uma voz um pouco mais alta e na velocidade de uma leitura realmente fluente, e as crianças vão tentar acompanhá-las. Então, é uma outra forma também que eu tenho. Tem a leitura compartilhada que dá muito certo dentro de sala de aula, que é para você justamente ajudar as crianças aí que têm mais dificuldade com dislexia. Você pega essas crianças com dislexia e pega os melhores alunos. Vão fazer duplas. O melhor aluno, ele vai ser o leitor modelo. Então, ele vai ler um parágrafo e o aluno com dificuldade ou com dislexia, ele vai repetir esse mesmo parágrafo. Agora, se eu tenho crianças medianas, né, ou crianças que não têm dificuldade, as duplas, elas vão se revezar. Uma lê um parágrafo, a outra lê o outro, a outra lê o outro. Diferente dessa que tem a dificuldade e vai ser muito mais útil para ela, ela ter o modelo e tá fazendo a leitura repetida, que é a melhor estratégia para ajudar na questão da fluência de leitura. Né? Então, na clínica a gente usa bastante a leitura compartilhada, né? E com um resultado muito bom. Exatamente. É aí que entra a leitura repetida que a gente pode usar e abusar dentro do consultório, né? Então, a gente tem várias diretrizes, digamos assim, que traz dentro da intervenção com a leitura repetida, que a gente precisa divulgar isso, falar isso, falar mais sobre isso, né? Que não necessariamente eu tenha que ter um programa fechado, sistemático, como é o programa HELPS. Tá? Eu posso estar trabalhando fluência o tempo todo, em todas as minhas sessões. Primeira coisa, eu ler para minha criança. Isso é extremamente importante. Né? A gente não pode deixar de ler nunca para essas crianças. Dar um modelo de leitura fluente para que essa criança possa ter oportunidade de criar conexões novas ali da relação grafema-fonema corretamente. Né? Então, a gente começa ali no consultório fazendo a modelação, a gente chama de modelação, quando eu dou um modelo de leitura fluente. E, posteriormente, posso fazer as leituras repetidas, né? E aí, as diretrizes que eu falo são assim... A gente tem que entender que leitura repetida pode ser feita mais de uma vez, mais de uma sessão, com o mesmo texto. E eu posso repetir até 3 vezes essa mesma leitura na mesma sessão. Tá? Então, é repetição mesmo. Numa mesma sessão. Numa mesma sessão. E não se preocupem de achar que vai ficar uma atividade maçante, porque não vai. A gente vai acrescentar nessa questão da leitura repetida a meta. A questão de trabalhar com meta de leitura, ela é essencial quando eu falo de leitura repetida. Porque a criança ela tem um objetivo em repetir aquela leitura. Ela não está repetindo por repetir. Ela sabe que ela tem que melhorar da primeira para a terceira. Da primeira leitura para a terceira leitura. Tá? Então, eu trabalhar com meta, isso já está descrito na literatura, é essencial. Eu nunca posso trabalhar a leitura repetida isolada. Ou eu trabalho com meta, ou eu trabalho com feedback. Né? Então, eu preciso ir incorporando algumas outras estratégias para otimizar essa questão da leitura repetida. E é interessante, Maíra, que as crianças maiores, assim, um pouco, né? Nem tão... quando a gente faz a meta, né, de 3 leituras, marcando tempo, quanto que eu fiz? Então, peraí. Né? Elas já ficam preocupadas com o tempo que fizeram na primeira leitura, para melhorar para a segunda, para melhorar para a terceira. E é bem estimulante, a gente percebe quanto que as crianças elas ficam focadas em realmente melhorar, né? Eu costumo dizer que
o desempenho delas é o maior motivador para elas. Exatamente. E quando a gente trabalha a leitura repetida, você dá a oportunidade dessa criança ser bem-sucedida na leitura, né? Porque com a repetição ela consegue melhorar. E isso transforma a terapia, né? Isso muda muito. Deixa de ser algo tão difícil, tão assim, que tem crianças que acham sinceramente impossível, dependendo não é do trauma, mas da resistência que ela tem para a leitura. Trauma, porque muitas carregam um estigma muito grande e vem falando pra gente, olha, eu sou burro, eu não consigo, eu não tem jeito, eu já tentei, a professora já tentou me ensinar, eu já fiz esforço. Então, assim, eles vêm realmente com esse estigma muito grande, de que eles não são capazes, né? E agora, falando das crianças aí, dos escolares menores, 1º e 2º ano, como que a gente é possível identificar alterações, problemas ou dificuldades de fluência leitora nesses escolares ainda no 1º, que não tem que não é necessário que eles tenham aquela fluência de textos, né? Ainda não são textos grandes e tal. Foi até uma dúvida que eu tive na aula do RTI, eu lembro que eu perguntei isso para... Sim, Amália, a questão, como eu te disse, a questão da velocidade, ela é um dos itens que mais se utiliza na avaliação da fluência. Isso cabe para as crianças pequenas também. Só que aí eu não vou para o texto, eu vou no nível da palavra. Então, eles fazem a contabilização, por exemplo, de quão rápido essa criança ela é para fazer a relação grafema-fonema. Como está o processamento? Ele já está automático? Ela consegue fazer a relação grafema-fonema automaticamente? Então, eu começo daí. Daí eu vou para o nível da palavra, faço lista de leitura de palavras, verifico a velocidade, inclusive se a gente for observar nos protocolos que a gente tem de avaliação, é isso que a gente tem também, a gente calcula quantas palavras lidas corretamente em 1 minuto em lista, né? Então, a questão da velocidade, ela já vem desde o 1º ano. Sim. Tá? Tanto para avaliar, quanto para intervir. E a partir do momento que essa criança, ela já reconhece todos os grafemas, já está fazendo toda a relação grafema-fonema, e eu já consigo ir para pequenos textos, é importante eu ter um material adequado para ir evoluindo, né? O material, ele faz muita diferença, tá? Tanto em âmbito educacional, quanto também dentro da terapia. Né? As escolhas, começa com as escolhas das palavras, né? Numa graduação. Então, eu começo com as relações, ou melhor, os padrões de sílabas CVC, CV, os mais simples para os mais complexos. E eu também vou pensando nessa evolução em relação a padrões ortográficos, em relação também à morfologia das palavras. Sim. Porque todas essas questões de padrões, elas estão muito relacionadas com a fluência, né? Então, a partir do momento que eu trabalho o que eles chamam lá de sign view, que é você olhar para a palavra e reconhecer grupos maiores de palavras e não só a correspondência letra, som, grafema, fonema, né? Eu vou começar a reconhecer grupos maiores dentro do que a gente chama do que é morfologia, né? Os menores pedaços dentro da palavra que ainda carregam unidade de significado. Só para as pessoas entenderem, por exemplo, gênero, masculino e feminino. Tem plural, várias coisas que a gente pode caracterizar aí dentro da morfologia, né? Os sufixos, os prefixos, então os finais de palavras, os começos relacionados à raiz da palavra, as desinências que estão relacionadas ao plural, ao feminino e masculino, né? Então menina, menino, raiz, então vou pensar em trabalhar agradar, agradável, agradavelmente, agradecido, agrado. Então, todo esse padrão, quando a criança começa a reconhecer esses padrões, ela começa a adquirir mais automaticidade. Então, são questões que podem e devem ser trabalhadas desde o início, né? Porque isso vai auxiliar na automaticidade da leitura, tá? Sim. E aí, quando eu falo, só voltar um pouquinho em relação aos materiais, Amália. Sim, dos textos, né? Você ter essa graduação nos textos também é extremamente importante, tá? Então, por isso que nasceu a necessidade da gente construir um instrumento de avaliação que também desse para usar para intervenção, porque a gente tem uma falta de material de texto.
apropriado Sim. nesse sentido, em que você tem Protocolado, né? Não, em que você tem essa complexidade de dificuldades, o nível de Sim, de dificuldade do acordo material. com os anos escolares, né? É Exato. difícil, Então, realmente é difícil. foi aí que surgiu o Adflu, que tem os textos que são Ótimo. adequados desde o primeiro ano. Né? Então, a gente Sim. tem os textinhos menores que podem ser trabalhados. Se você diminuir a letra, colocar em Times 12, você vai ver que são textos de O mais ou menos azul, né? É o da corzinha. do nível azul. Eles são de um parágrafo, assim, bem pequenininhos. Então, realmente são adequados desde o primeiro ano, para o primeiro ano. E aí tem a sequência correta dos textos. Eu acho que é bem legal deixar isso claro, Amália. Sim. Se você quiser mostrar o seu Adflu, o meu ficou, como eu te falei, né? Ficou lá em Moriaé. É esse material, gente. É interessante porque, como ela falou, ele vem, a dificuldade é de acordo com o nível. Então, o padrão, consoante, vogal, tanto de leitura quanto de interpretação também, né? Exatamente. Da criança entender. E aí a gente fez um estudo, né, para fazer essa complexidade dos textos, tá? Interessante. E aí sempre é na ordem. E isso que eu quero deixar bem claro. Se a gente pegar lá no manual, na última página dele, a gente tem, porque os textos eles não são numerados, tá? Então, mas eu tenho a numeração correta. Isso que é muito importante. A gente não pode esquecer, ó. Tá vendo que tá até por cor? Sim. Então eu tenho que seguir essa hierarquia aí de apresentação. Exato. Tanto para avaliar quanto para intervir. Para avaliar, eu tenho sempre que pegar 3 textos em sequência da mesma cor, né? E para intervir a mesma coisa. Eu vou fazendo na sequência, tá? Então isso é extremamente importante. Porque aí eu tô oferecendo material adequado e criando condições para que essa criança ela evolua do nível que ela está para níveis cada vez mais de dificuldade maior. Mostra de novo, porque pediram para desabilitar os comentários para o pessoal ver melhor. Ah, tá. Aqui, ó, na última página. E só para explicar, gente, por que os textos eles não são numerados, tá? É porque as crianças, a gente sabe que eles têm aqueles estigmas assim, de você mostrar um texto grande e a criança assusta. E ela já fala assim, eu não vou ler isso. Ou então, de ter material mais difícil numa sequência. Então, a gente não queria que isso causasse já um pré-conceito realmente. Tipo assim, olha, eu não quero ler uma isso. Pré-resistência. Uma pré-resistência, exatamente. Então, todos os textos, eles estão sempre em uma folha, independente do tamanho, dos menores até os últimos, que são bem maiores. Legal, tem muito mais palavras. Sempre vai ser numa folha só. Então, é proposital que o material foi construído dessa forma. Tipo, engana, né? Engana. E aí, mas o que acontece? Como eu sempre estou trabalhando funciona, com minuto porque é isso mesmo. de leitura, isso acaba deixando de lado, porque independe do tamanho do material, né? Eles sabem que eles têm que melhorar o tempo deles com ele mesmo. Sim, né? Então, isso que é bacana. É. Então, gente, tirou do lugar, olha aqui na listinha de novo para voltar pro mesmo lugar. Não confundir a sequência, tá bom? E, Maíra, a partir de que ano e que ano escolar, idade que pode se usar o Adflu? A partir do primeiro ano, se a gente for parar para pensar, como eu disse, o Adflu ele foi criado pensando na avaliação, mas também pode ser utilizado para práticas de leitura e para intervenção. Então, a partir do momento que eu tenho essa criança já alfabetizada, a gente tem muitas escolas particulares que no final do primeiro ano, começo do segundo ano, essas crianças já estão lendo textinhos pequenos. Então, eu já penso nesse material para isso, para fazer prática de leitura com essas crianças bem pequenininhas realmente, tá? Por isso que é do primeiro ao quarto ano. Em breve, a gente vai ter do quinto ao nono ano. Ótimo. O Adflu 2. Eu vou abrir a caixinha aqui de perguntas, que a gente já tem 6 perguntas aqui. Você conseguiu colocar a caixinha agora? Consegui. Bacana. O material, como adquirir o material, onde encontra esses textos, como fazer vou abrir essa daqui. O pessoal, para encontrar na Booktoy, Maíra? Isso, para encontrar vocês, é só entrar no site da Booktoy, booktoy.com.br, tem lá, e todos os textos da caixa, são 70 textos de níveis de complexidade, do menor até o maior. Então, do 1 até o 70, eles estão em nível de complexidade, tá? Bom, então, aí a pergunta. Como fazer um bom planejamento para atingir os objetivos da leitura? Por onde começar? Ótima pergunta, gostei, Patrícia. Como é que eu tiro a pergunta? A questão da leitura repetida, ela está sempre atrelada com meta de leitura.
Então, o primeiro objetivo é trabalhar com práticas de leitura e que a criança vai evoluindo. Então, eu vou estabelecer uma meta de acordo com a própria avaliação dela. Então, eu posso usar o Adflu, por exemplo. A gente sempre faz uma média de 3 textos para fazer uma boa avaliação. E a partir dessa média ou mediana de 3 textos, da velocidade de 3 textos, e quando eu falo velocidade, eu estou falando do número de palavras corretas por minuto, tá bom? Que é a medida que o Adflu usa. A partir dessa medida que eu tenho na minha avaliação, eu vou adicionar de 20 a 30 palavras e essa vai ser a minha meta inicial. E a partir desse momento que eu vou traçar os objetivos. Então, eu tenho, primeira coisa, um programa ou um planejamento a longo prazo. Por quê? Fluência de leitura, ela se desenvolve aos poucos. Ela não é algo que você consegue ver uma modificação daquela velocidade, daquele padrão que você está trabalhando ali naquele treino para novos textos tão rapidamente. Então, eu necessito aí de, no mínimo, 6 meses de intervenção, tá? No mínimo, para eu começar a ver essa generalização de velocidade, tá? E aí eu posso aumentando a meta aos poucos, tá? Conforme essa criança vai se desenvolvendo, conseguiu atingir a meta depois de 6 meses em textos novos, aí sim eu faço meu planejamento para aumentar essa meta e até que eu chegue a uma referência padrão por série, por exemplo. Né? Que a gente possa procurar pesquisas que sejam adequadas à minha realidade. Então, por exemplo, se eu tiver pesquisas da minha região, que é o mais indicado, que eu sempre falo, para procurar medidas de referência, tanto para ter um padrão de avaliação, quanto depois para intervir, procurar sempre pesquisas que sejam feitas na sua região, na sua realidade, observar as medidas que estão sendo feitas para avaliar essa fluência, se é a mesma que você está utilizando, e aí eu poder ir evoluindo. Né? Tá. Temos mais uma pergunta da Isila. Dá para você ler ela toda aí? Então, como que eu faço para ler ela inteira? Opa, Ó, eu vou ler aqui. Maíra, eu uso muito para intervenção. Não sei se você já respondeu isso, mas gostaria de saber se posso repetir o mesmo. Você também não conseguiu ler? Para mim engraçado, também, só apareceu até aí. Repetir o mesmo texto deve ser. Deixa eu ativar aqui os comentários. O mesmo texto? A gente tem uma regra que a gente usa lá no Helps, e que é uma regra, né, que também vem das próprias pesquisas sobre fluência de leitura, que eu posso ficar até 4 sessões com o mesmo texto. No momento que eu inicio a 4ª sessão, eu vejo que essa criança ela ainda não atinge a meta nesse texto, eu vou passar para o outro texto mesmo assim, mesmo sem ela ter atingido a meta, porque eu não quero que essa criança desanime, eu não quero que ela fique desmotivada. Então, digamos que o máximo seria 4 sessões, né? No início da 4ª sessão, eu já posso trocar de texto, mesmo que a criança não tenha atingido essa meta, tá? Isso é uma regra importante dentro daqueles critérios que eu disse no começo sobre a leitura repetida, tá? Tá. E aí, temos mais uma perguntinha. Isso, Maíra. Repetir o mesmo texto, porque já li que isso melhora a velocidade. Exatamente. E aí, Esila, outra coisa que a gente pode fazer é trabalhando não só a meta de velocidade, mas incorporando outras metas dentro das características da fluência. A própria meta de precisão, né? Então, essa pessoa tem que errar menos. Então, às vezes eu faço isso, Maíra. A meta de erros é 3. Então, essa é uma outra regrinha que a gente sempre dá de dica. A criança pode errar até 3 palavras em 1 minuto. Outra questão de meta, prosódia. Então, essa criança ela tem que conseguir fazer uma adequada entonação, seguir os sinais de pontuação, fazer o ponto de pergunta corretamente, a pergunta corretamente. Então, tem que ter todas essas metas, né? E aí eu vou acrescentando isso na minha estratégia de leitura repetida. Isso que é legal, porque dá para incorporar várias características dentro da leitura repetida. E aí, Maíra, eu queria que você falasse um pouquinho como que chegou-se a essas medidas, aí os parâmetros esperados de velocidade para a leitura, e também qual a diferença que você tem entre um transtorno de leitura, entre um diagnóstico de transtorno de leitura e o disléxico. E aquele leitor que tenha dificuldade, mas por não ter sido
exposto a um maior tempo de leitura? Como que a gente consegue, através da fluência, verificar essas 3 questões aí? Tá. A primeira pergunta que você fez em relação às referências, você estava perguntando, acho que do HELPS, né? Porque a gente tem os padrões lá, é isso? Sim, tem os padrões esperados. Geral? E de uma maneira geral, assim, porque existe entre aspas, um tempo esperado, depende né? Depende também do material utilizado. Quero até aproveitar a oportunidade para falar, né, da última referência que a gente tem em relação a isso, que é a mais recente, é desse livro aqui, olha. Deixa eu desabilitar aqui os comentários. Esse livro é muito bom. Tem um capítulo meu e da Adriana, tá? Também tem na Booktoy, tá, gente? Tudo bem que vai estar ao contrário aí pra vocês. Mostra... sim. Tá. É Manual de Estratégias para Dificuldades e Transtornos de Atenção, Leitura, Escrita, Ortográfica e Caligráfica. Então, a gente tem aqui uma Depois tabelinha... a gente faz um postzinho com os materiais que você está sugerindo hoje. Você me passa depois. Mara. Eu passo sim. A gente tem essa tabela aqui, que é a nossa pesquisa uma das pesquisas mais recentes publicadas, que traz essa referência, que pode ajudar, por exemplo, quando você estiver fazendo a avaliação, tá? Então, é uma opção. É uma pesquisa feita no interior do estado de São Paulo. Então, é uma referência mais adequada para quem é da região ou é do estado de São Paulo, né? Então, e também tem a questão de longe, de outra região, a gente tem que procurar uma que seja da região dela, tá? Mas e também varia de escola pública para escola particular, né? Sim, essa aqui é só também um parâmetro realmente. O ideal é sempre a gente comparar a criança com o grupo classe dela. Ou seja, da realidade que ela vem. Né? De onde que essa criança está vindo, que escola que ela está vindo, do ensino que ela está vindo, do que já é oferecido para essa criança. E eu poder fazer essa comparação dela com ela mesma. Ótimo. Dela com o grupo classe. Tá? Isso que é o mais importante. E aí que a gente entra na segunda questão que você colocou. Né, da diferenciação aí de perfis de crianças disléxicas, transtorno de aprendizagem e crianças com dificuldades, né? Crianças com dificuldades por não terem sido submetidas a um programa não, não serem estimuladas a leitura, práticas de leitura, né? Então, no fim, o que a gente tem é esse nível de velocidade todos abaixo, o que a gente chama do percentil 50. Veja que interessante. São parâmetros porque justamente de onde vêm esses parâmetros, né? É que eu falei, a gente está sempre comparando a criança com o grupo classe dela. Todas as crianças que não têm a fluência, elas estão abaixo da média do grupo classe. Só que as crianças com transtorno, por exemplo, elas não são aquelas crianças que estão ali abaixo da média. Elas são as crianças que a gente chama do percentil 25. Que são como se a gente estivesse cortando essas medidas das crianças em níveis. A gente corta no meio, eu tenho a mediana, eu tenho a média das crianças. Eu corto por cima, estou nivelando por cima, são as melhores crianças que leem melhor, as crianças que têm mais velocidade. E quando eu faço o corte por baixo, que é o tal do percentil 25, né, aí eu tenho as crianças com mais dificuldade. São aquelas crianças que estão muito abaixo da média. Tá? Então, eu não estou cortando no 50, eu estou cortando no 25. Não estou cortando na metade, eu estou cortando um quarto para baixo, né? Essas crianças que realmente são as que mais nos preocupam. Que muito provavelmente são as crianças com transtorno de aprendizagem, são crianças com déficits maiores. E olha que interessante, as crianças disléxicas nem sempre estão ali nesse percentil 25. Porque com estimulação, se elas forem bem estimuladas, elas conseguem desenvolver, que é justamente o que a gente estava falando. As crianças leem, as crianças disléxicas sabem ler. E aí, eis a questão das pessoas terem tanta dificuldade de entender, mas como assim, né? Ele é disléxico, se ele lê, né? Então, a grande diferença das crianças é a resposta. Por isso que os programas de RTI são tão importantes. Sim. Como a criança com dislexia responde aos programas? Muito mais lentamente. Sim. A criança com dificuldade, rapidamente ela responde. Sim. Ela consegue ir muito bem nesses programas de estimulação ou programas focados na fluência. Ela consegue ter um desenvolvimento muito melhor, muito mais rápido do que uma criança com dislexia. A gente vê a resposta mais rápida. Que ela vai levar esse déficit para uma vida toda. Né? Sim. E
e as consequências disso para todas essas crianças, gente, são muito importantes, tá? A gente está falando de várias questões de aprendizado realmente, porque essa Sim. criança que falta fluência, isso em geral, tá? Não tô falando só das crianças disléxicas, são aquelas crianças que estão sempre por último para fazer as atividades, que nunca conseguem terminar, que a autoestima é muito baixa, que Sim. não tem autoestima, né? Que sempre se percebem nessa falta de poder Sim. acompanhar a turma delas, de poder completar as atividades e cada vez mais desestimuladas a ler, cada Sim. vez menos Algumas leitura, reagindo com menos... agressividade, né? Tem algumas que reagem com, né, E aí, de forma... a grande questão é, elas vão passar desse período que elas estão aprendendo a ler para aquele período que elas só têm que aprender a todo o conteúdo escolar pela leitura. E aí, como é que vai ficar essas crianças? Como que... Entende? Então algo que realmente essa criança vai carregar por toda a escolaridade se ela não tiver um bom recurso, boas práticas para ela, que ela esteja disponível, que faça ela realmente, que dê apoio para ela, né? E aí é o que você falou, os programas, né, o modelo RTI, ele entra com muita força, né? E deveria ser mais corriqueiro, né? A gente poderia ter mais ser uma prática mais uma usual, prática, né? Exatamente. E a gente só tá engatinhando, mas estamos lá, não vamos desanimar, né? E você trabalhar com essa criança, a escola poder trabalhar com essa criança ainda no âmbito escolar, né? De mais cedo. Seria extremamente importante. A gente vê muito isso que você falou em relação à autoestima quando a gente avalia adultos disléxicos que não foram diagnosticados quando crianças, né? E o alívio que eles sentem quando... Gente, então é por isso que era tão difícil, que é tão difícil para, né, para eu entender, para eu ler, para eu... Enfim, a questão do diagnóstico é super importante. Aí eu queria que você falasse quais as melhores estratégias, baseado nas evidências científicas, tanto para avaliação quanto para intervenção nos transtornos de leitura e, consequentemente, na velocidade, na precisão e na prosódia, que é o trio aí, né, o tripé da fluência de leitura. Exatamente. Bom, Amália, volto a repetir uma questão que é extremamente importante, que já vem de muitas pesquisas, de anos de pesquisas desde a década de 70. Nos países desenvolvidos, nos países, né, que têm essa prática já de avaliar, de monitorar essas crianças desde o início, todos eles têm um padrão de utilizar o número de palavras corretamente por minuto. Tá? Então, essa é a medida mais utilizada, que é o que vem aqui no ADFLU. Então, essa avaliação que é quantitativa realmente, eu vou quantificar quantos erros, não me importa quais são esses erros, mas quanto erros quanto que essa criança ela é precisa ou não. Então, vocês utilizarem essa medida e a gente avançar em relação a isso nas pesquisas também e todo mundo padronizar esse tipo de avaliação vai nos ajudar muito, porque em outros países é assim. Todo mundo faz igual. Todo mundo padronizado, né? Omissão, substituições, desinversões, inversões, trocas ali dentro. Todas essas quantificações, elas são padronizadas universalmente. Não fui eu que criei para o ADFLU. Eu estou utilizando o que o mundo inteiro, o que o mundo inteiro está usando. Então, isso é o primeiro passo. E colocar isso como prática até mesmo dentro dos consultórios, gente. Porque monitorar essa fluência é extremamente importante. É o que vai me dar base de eu saber o quanto que essa criança está melhorando. Se aquele programa ele realmente está sendo eficiente ou não para aquela criança. Exato. Onde que eu preciso mudar, o que eu preciso reformular. Porque, né, quantitativamente a gente não está conseguindo ver evolução. Exatamente. Então a gente precisa ver que essa velocidade ela precisa ir aumentando, que essa prosódia precisa ir melhorando, que a questão da precisão é a mesma coisa. Uma criança que erra 10 palavras dentro de 1 minuto, ela precisa melhorar essa precisão dela. E a gente precisa monitorar isso frequentemente, tá? Isso está descrito já na literatura. É preciso, se você tem dentro do consultório, né, tá trabalhando com fluência, se você tem essa oportunidade, avalie semanalmente, em toda a sessão.
Você sempre pega um texto e sempre deixa de avaliação de monitoramento. Sim. Tá? Porque é isso que vai ajudar, né? Sim, eu tenho que abrir a caixinha. Em Pode abrir. relação, eu vou abrir. Em relação aos alunos do primeiro ano, como que o professor pode verificar, além de comparar com o grupo classe, porque acontece assim, não, mas ele ainda está no primeiro ano. A gente sabe que o primeiro ano hoje, a criança está com 6 anos, ainda não necessariamente ele teria que ter fluência de leitura, enfim. Então, Como perceber ponto, isso? né? É um ponto, porque fica aquela coisa, não, Ah, espera um pouquinho, ele ainda está no primeiro ano. E aí, nesse esperar um pouquinho, perdemos um tempo aí precioso, né? então, aí eu falo de uma outra prova que ajuda muito, que está muito relacionada com a fluência de leitura, que é a prova da nomeação automática rápida. Eu ia falar dela, falei assim, não, mas eu vou embolar aqui uma live na outra, mas é justamente isso, porque ela também, quando eu falo ali, por exemplo, da nomeação automática rápida de letras, é o precursor dessa minha avaliação de velocidade de nível de palavras, de texto. Sim. Né? Então, eu tenho sim parâmetros desde primeiro ano, inclusive para fluência de leitura de palavras, por exemplo, que eu falei, a gente acha que não. Mas é esperado uma determinada velocidade, é esperado, porque aquelas crianças que já estão abaixo desde o primeiro ano, já pode ser um risco para futuras dificuldades. Mas o professor nem sempre tem acesso a isso, né? E aí fica quando encaminha, quando não encaminha. Não, isso também é complicado. A gente precisa fazer essa conscientização de que a fluência ela está presente desde a velocidade que a criança faz correspondência grafema-fonema, velocidade de nomeação automática de figura, de cores, de objetos, das letras, de tudo isso. Então, gente, não tem por onde fugir. Não tem, exatamente. E assim, tem que fazer esse monitoramento também. E aí entra o fonoaudiólogo educacional, né? Porque quem vai dar suporte para esse professor? Mas como assim? O que é a nomeação automática rápida? Como que eu vou fazer isso, né? Fica perdido. Porque realmente eles não sabem não tem o conceito de fluência, não tem o conceito de nomeação automática rápida, de processamento automático, de que isso vem já ali no aprendizado do alfabeto, no aprendizado das sílabas. Não é só quando eu tô lá no texto, né? É algo gradual, que começa na correspondência grafema-fonema. Sim. Então, realmente... bom, tem uma pergunta aqui. Posso ler? Pode, faz, por favor. Meu filho tem... Síndrome de Down. Tá. Lê, mas não interpreta. Leio para ele, leio com ele. Quais as dicas para melhorar? Bom, você já está fazendo a leitura para ele, mas você está falando aqui que ele não interpreta possivelmente quando ele lê, né? Então, você está no caminho certo. Né? Dar modelação de leitura é muito importante, principalmente no início. Eu não sei com quantos anos ele está, né? Mas nunca deixe de ler para ele, tá? Não é contar histórias, é fazer a leitura e ele está junto com essa leitura. Então, com o dedo ou com uma reguinha, ele ir acompanhando aonde você está lendo. E é legal, por exemplo, você ir parando em alguns momentos e deixar ele ler uma palavra, porque aí você também tem certeza que ele está fazendo a leitura visual junto com você. Então, essa é uma das estratégias que a gente faz no Helps também, quando a gente está fazendo a modelação de leitura, né? Mas nunca deixe de ler. E não necessariamente só você ler, tá? Você pode também colocar livros, né? Ou audiobooks, que a gente chama, que também tem boas entonações para a criança ouvir. Trabalhar com a questão da própria história, explorar a história, explorar, né, sobre o que vocês leram. Então, você está no caminho certo, você está fazendo a estimulação corretamente sim, tá bom? Aí, mais uma pergunta. Qual a diferença do Helps e do Adflu? Bom, o Adflu, o primeiro objetivo dele é ter um material adequado para fazer uma avaliação. Tá? Então, ele tem toda a descrição de como fazer a avaliação. Se você está no contexto de sala de aula, né, do contexto educacional, ele vai te indicar como fazer isso no grupo classe, como fazer o monitoramento da sua sala de aula. Ele também te proporciona, pela quantidade de textos que ele tem, você selecionar textos para avaliação e textos para intervenção, para prática de leitura. Diferente do Adflu, ou do Helps, desculpa.
O HELPS, ele já é um programa de intervenção, um programa fechado, um programa sistemático, um programa que ele prevê que você aplique no mínimo de 2 a 3 vezes na semana, então tem que ter uma certa frequência de aplicação, prevê que você faça não só frequentemente, ele é um programa rápido, de aplicação rápida, e por isso exige a frequência, e que você aplique por um tempo, pelo menos no mínimo 30 sessões. Tá? Então, a grande diferença é essa. Um foi pensado para avaliação e o outro para intervenção. Tá bom? Isso. Ótimo. E outra coisa importante é que o AdFlu ele vem desde o primeiro ano. O HELPS ele já é mais indicado para crianças a partir do terceiro. Tá? Então, o AdFlu ele tem para crianças menores, o HELPS não. Tá? Maíra, faltam 5 minutos para a gente terminar esse bate-papo tão bacana. E aí, eu queria saber de você, o que você gostaria de falar agora, nesse final. A gente falou sobre, né, a importância de monitorar essa fluência, tanto em sala de aula, durante o processo de intervenção, e quais as características, né, das dificuldades de fluência. O pessoal, a Patrícia agradeceu. E aí, como que a gente pode finalizar aqui esse bate-papo tão legal? Achei muito bacana o material que você vem desenvolvendo. Eu sei que o quão difícil é trabalhar com pesquisa no nosso país e você conseguir, né, um material com essa qualidade junto, né, com a Simone, o pessoal do LIDA, e como que casa bonitinho, né? Você vê a nomeação automática rápida. Não dá pra gente trabalhar com uma coisa. Não dá. Eu vou aplicar isso daqui vai dar certo. Não é assim, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse casamento aí, como que é importante a gente saber por onde começar, para onde chegar, né? Como selecionar isso, os materiais. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, viu, Amália? Muito feliz pelo convite. Que bom. E fico feliz com o pessoal que está aí. Posso aproveitar a oportunidade aqui para divulgar? Totalmente. Que a gente tem agora 2 congressos que vão acontecer online, que é o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e o Brain Connection, que eu não vou me lembrar as datas agora de cabeça, gente, mas se vocês jogarem no Google, vocês vão saber. E eu vou ter 2 vezes em cada um desses congressos para falar de fluência também. Então, a gente vai falar mais de estratégias, tanto para o professor quanto para o clínico. E no outro eu vou falar especificamente das configurações do HELPS, aplicação individual, e já vou falar um pouquinho também dele no contexto de aplicação coletiva, né, dos pequenos grupos. Ótimo. Então, acho que assim, exatamente isso que você está falando, a gente não pode distanciar a avaliação da intervenção. Então, sempre que eu pensar na questão de avaliar, de monitorar, eu já penso nas práticas de leitura ao mesmo tempo. E essa importância é tão grande da fluência que a gente está cada vez mais falando, tentando ampliar isso para todo mundo, é porque ela realmente funciona como uma ponte para a compreensão. Né? Então, eu não posso deixar de olhar para a fluência, porque ela vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessas nossas crianças, né? Então é isso. E você falando isso, eu lembrei dos pacientes, por exemplo, que estão no espectro autista, que leem, que fazem aquela leitura, não tem problema de decodificação, mas muitas vezes não tem a prosódia, não tem a entonação, e aí se perdem na compreensão, na interpretação. Exato. Do texto, né? Maíra, muito obrigada, então, por ter aceito o meu convite. Gostei muito, anotei aqui, um monte de coisa. Que bom. Algumas coisinhas que eu consegui anotar. A gente vai colocar os materiais. Maíra, você me manda esses materiais, por favor. Ai, Amália, só mais uma coisa. A gente também tá perguntando de curso. Gente, a gente tem o curso do HELPS, mais um treinamento. Aproveitem, tá? Porque não é sempre que a gente dá o curso do treinamento do HELPS. Gente. A Maíra dá curso, sim. Vai ter pelo Cefac, eu e a professora Simone Capellini vamos dar esse mês mais um curso do HELPS, tá bom? Então, quem tiver interesse... lembrando que a gente falou do AdFlu, mas esqueceu de falar que o HELPS está disponível gratuitamente no site helpsprogram.org. É só vocês acessarem, fazerem um cadastro e fazer o download. Pode deixar que eu coloco lá, gente, nos materiais da nossa live. Todos os textos, todos gratuitos, tá? Para vocês baixarem. A Patrícia está perguntando. Eu vou colocar, gente. O curso é um treinamento
tá? Para você usar fazer a esse aplicação, Helps. para usar, Isso. exatamente. Porque então, quem tiver interesse, vai ele ser é pelo cheio de- Cefac, Fonotrade Cefac, tá bom, Patrícia? Então Muito tá. obrigada, viu, Amália? Beijo, Um Maíra. abraço, gente. Adorei até a conversar com próxima. você. Acho Eu que o pessoal também gostou. Que Muito bom. bom. Agradecida. Beijão. Aprendemos Tchau, tchau. muito. Oh, que Tchau, bom. tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.